Fala pessoal, tudo bom? A ideia desse vídeo aqui é falar um pouco sobre Jamstack, Serverless e Edge Computing. Vamos lá. Bom, seguinte, esse gráfico de 1962 ele divide as fases de adoção de uma tecnologia em 5 etapas, e aqui se diz que a segunda etapa, que são dos Early Adopters, é o momento ideal para tu aderir a uma tecnologia, porque ela já saiu daquela fase de inovação, mas ela ainda não atingiu seu ápice. E como é que a gente sabe que a tecnologia está nesse estágio? Bom, para isso a gente precisa avaliar um pouco da história e entender como as coisas evoluíram. Então, rapidamente, no início a gente tinha um webmaster, ele mesmo programava o site e subia no servidor que entregava esse site para o usuário. Logo em seguida surgiu um web designer que programava o site, mandava um zip para o webmaster e que subia por FTP. Então surgiu um diretor de arte que fazia o layout lá no Photoshop e enviava um PSD para o web designer, que agora já chamava de web developer, que mandava esse zip para um profissional que agora se chama sysadmin, que também cuidava do banco de dados, e isso proporcionou o surgimento de CMS, por exemplo. Então o front-end fica mais complexo e surge um perfil específico para fazer front-end, que vai receber o PSD do diretor de arte, programar o HTML e mandar um zip lá para o web developer, que agora já se chama back-end e vai programar o back-end. Esses dois trabalham no ambiente de homologação e sobem via FTP, e o front-end também envia pacote zip lá para o sysadmin quando tem que mandar coisa para produção. E na época isso era um caos, pacote para todo lado, ninguém se entendia. E aí surge o controle de versão, as equipes de front e back-end começam a trabalhar com controle de versão, integram pela primeira vez um Continuous Integration, um Continuous Delivery no seu ambiente de homologação. O sysadmin também começa a vir buscar os pacotes aqui no controle de versão, que agora já passa a ser o Git, e eles finalmente integram um controle de versão lá no ambiente de produção. E isso agora é cuidado por um profissional chamado DevOps. Os ambientes de front e back-end eles se dividem em ambientes separados, tanto na homologação quanto aqui na produção. E aqui ocorre uma coisa muito interessante, surge o CDN. E quando surge o CDN, as aplicações elas passam a ser servidas não apenas mais por um ou por vários servidores descentralizados, mas sim por servidores distribuídos, espalhados ao redor do mundo. Isso se ganha muito em termos de disponibilidade, escalabilidade e principalmente em latência para os usuários. E agora a página que é entregue para o usuário passa a ser servida por esses dois tipos de servidores, a camada estática pelos servidores pela CDN e a camada de back-end, então, pelas APIs por servidores de back-end. E que também atendem as aplicações tradicionais representadas aqui pelo caso do WordPress. Bom, nesse meio tempo, back-end e front-end eles se juntam num único profissional, um profissional de full stack. E na área de design ocorre algo parecido. Primeiro tem uma especialização entre direção de arte e UX e depois eles se juntam um pouco na área como um profissional só de designer. Com a evolução das ferramentas de CI e CD, isso foi possível que a gente unificasse aqueles ambientes de homologação com os ambientes de produção em serviços únicos. Isso facilitou algumas coisas. Então agora o cenário já fica um pouco mais simples. E aí começam a surgir os SSGs, os geradores de sites estáticos, aqui representados pelo Gatsby e pelo Hugo. Os SSGs, então, pegavam um conteúdo que era criado em formatos de arquivo Markdown, arquivos de marcação, e geravam os sites estáticos. Então, eles passam a fazer parte do processo de Continuous Integration dentro do build. Isso dá origem ao Jamstack. Apesar do termo Jamstack só ter surgido bem depois, é aí que marca o início do Jamstack. Tá, mas o que é Jamstack? Jamstack vem de JavaScript, API e Markup. O conceito básico, fundamental do Jamstack é que as páginas sejam pré-renderizadas, ou seja, que o conteúdo já seja todo pré-renderizado e não renderizado dinamicamente como se fazia nas aplicações tradicionais. Então, o conteúdo é pré-renderizado e entregue via CDN para os usuários. Isso ajuda na escalabilidade, na performance, no SEO e também na segurança. Bom, beleza. Só que o problema é o seguinte, a gente tinha um Content Manager que estava acostumado a gerenciar o conteúdo nas aplicações tradicionais, como no WordPress.
E agora, como é que ele vai fazer para administrar o conteúdo que está lá no Git? O Content Manager não é um desenvolvedor, então falta uma ferramenta para isso. E aí que surge uma nova gama de CMS, que são conhecidos como Headless CMS. Headless por poderem gerenciar um mesmo conteúdo para mais de uma aplicação, ou um site, uma aplicação. E eles entram, de certa forma, para competir com os CMS tradicionais. Os CMS tradicionais ainda ganham em algumas coisas, por exemplo, eles ainda são melhores em usabilidade e têm funcionalidades como What You See is What You Get, ou seja, eles permitem que você edite o conteúdo direto na página, coisa que nenhum dos Headless CMS conseguiu fazer ainda. Por outro lado, os Headless CMS são, no geral, melhores em escalabilidade, performance e segurança, e hoje já se dividem em dois grupos, os baseados em API e baseados em Git. Já tem uma briga muito grande hoje em dia entre essas áreas de Jamstack e o pessoal dos tradicionais, representados aqui pelo caso do WordPress, e eles ambos estão parcialmente certos. Mas o que o mercado busca, na verdade, é uma junção das duas coisas, ou seja, o melhor dos dois. E para isso já existe esse termo de CMS híbridos, que já tem algumas ferramentas tentando se apropriar disso, mas eu diria, se vocês olharem a legenda, eu diria que isso está lá na área da inovação, que ainda não entrou nem no estágio de Early Adopter. Bom, então agora a nossa Content Manager ela pode gerenciar o conteúdo gerado lá pelo Gatsby através de um CMS baseado em Git, ou também ela pode gerenciar esse conteúdo em um CMS baseado em API que vai armazenar numa base de dados própria e fornecer isso para o usuário. Esses dois modelos eles têm vantagens e desvantagens. O modelo baseado em Git ele tem a vantagem de utilizar o Git como versionamento de conteúdo, que é ótimo, permite fazer rollback com facilidade, mantém todo o histórico de conteúdo e também como a entrega continua sendo 100% estática, isso é melhor para SEO. Porém, ele tem a desvantagem de que tem esse tempo de build, né? Então, muitas vezes o Content Manager, no momento que ele mandar buildar, vai levar aí talvez uns 2 minutos para rodar esse build até que esse conteúdo esteja no ar. Por outro lado, o modelo baseado em API, ele pode publicar um conteúdo instantaneamente, ele não vai ser tão facilmente escalável quanto é o modelo baseado em Git, e também tem alguma questão relacionada a SEO, porque por mais que os robôs do Google eles processem JavaScript, eles ainda processam um pouquinho melhor quando eles já recebem a página renderizada. Já tem algumas soluções para isso, tá? Que é o caso do SSR, que é o Server Side Render, e que pode ser utilizado nesses casos. Ele pode identificar quando a requisição vem de um robô do Google, por exemplo, e entregar a página já renderizada. Mas isso também é algo que tá na ponta da inovação e tá mudando bastante ainda. Bom, existem ainda plataformas já para facilitar a utilização desse stack todo, que é o caso da Vercel e da Netlify, que cuidam dessa parte de build e vão se integrar e fazer deploy dessa parte tanto do front-end quanto do back-end. E essa parte do back-end aqui, ela é onde a gente entra no serverless. Então, essas plataformas modernas vão usar um back-end baseado em serverless. Tá, mas o que é serverless? Bom, a primeira coisa para falar sobre serverless é que não é o serverless.com. Primeira vez que eu pesquisei sobre serverless eu fiquei um pouco confuso quando eu achei esse site. O serverless.com ele é um framework para fazer CI e CD, ou seja, Continuous Integration, Continuous Deployment. Ele não é o serverless em si. O que é o serverless então? O serverless são serviços de provedores em cloud, como por exemplo a Amazon, que é a pioneira que inventou o serverless em 2014, lançando o AWS Lambda. E tem esse princípio que é ótimo, que rode o seu código sem se preocupar com os servidores e pague somente pelo que tu for consumir. Também tem Microsoft Azure Functions, Google Cloud Functions e ainda tem o Cloudflare Workers, que é serverless, mas é um pouco além porque ele já entra no mundo do Edge Computing, que a gente vai falar já já. Bom, um dos principais benefícios do serverless e que mais se destaca é em relação à forma como ele é faturado. No modelo monolítico, ou seja, o modelo tradicional, você precisa configurar uma aplicação
com auto-scale e balance, de forma que quando os servidores estão começando a ficar sem recurso de memória, de processador, você precisa adicionar servidores. E essa configuração ela pode ser um pouco complexa e também, se você deixar ela muito apertada, pode ser que em algum pico a sua aplicação não responda a todas as requisições que esteja recebendo. Por outro lado, se tu deixar uma margem grande demais também, tu acaba desperdiçando recurso de infraestrutura. Então, esse gráfico representa bem que nos serverless, realmente, pela primeira vez, tu consegue pagar somente pelo que tu está usando. Se tu tem uma aplicação serverless que durante um mês não recebeu nenhuma requisição, o teu custo é zero. Né? Então, pela primeira vez, o pagamento pelo que somente se usa é possível com o serverless. E isso tem um impacto muito grande, porque dependendo do tipo de aplicação, de como ela está configurada, a gente pode chegar a 90% de economia do custo de infraestrutura migrando ela para serverless. Para a parte do desenvolvimento, ele também é fantástico no quesito de que, como é mais fácil a configuração ainda, né? Ou seja, antigamente a gente tinha os servidores físicos, que era muito trabalho. Depois a gente foi para as máquinas virtuais e já ficou bem mais fácil. Depois a gente foi para os containers e ficou mais fácil ainda, porque eu já não precisava cuidar do sistema operacional. Só que agora no universo dos serverless é ainda mais fácil a configuração, né? E o que me permite focar mais tempo na camada de negócio, na camada que me interessa para a aplicação. Então é ótimo nesse quesito também. Claro que tem desvantagens, como tudo. Uma delas é o fato do serverless ser stateless e diferentemente de aplicações stateful, como por exemplo, no PHP, no .NET, você está acostumado a criar variáveis de exceção para o seu usuário e manter essas variáveis em memória. Isso é algo que se faz naturalmente, sem problema. Já no caso do serverless, você não vai poder contar com a memória do servidor. Então você sempre tem que contar com uma storage apartado. Então, tem algumas questões, sim, na hora de se programar em serverless que tem que ser levadas em consideração. Mas muitas delas a gente consegue solucionar melhor ainda usando em conjunto o serverless com o Edge Computing. E aí que a gente entra no Edge Computing. A gente pode pensar no Edge Computing como uma camada que está intermediária aqui entre os servidores cloud, os serviços clouds e os usuários. De certa forma, o Edge Computing nada mais é do que o CDN, os mesmos servidores de CDN, só que agora que só entregavam a camada estática, só que agora com a possibilidade de eu poder programar neles. E não é à toa que o principal provedor de Edge Computing hoje, que está mais avançado, é a Cloudflare, também seja o principal provedor de CDN, né? Então tem esse impacto. Para vocês terem uma ideia, as ações da Cloudflare no início do ano valiam cerca de $16, hoje estão chegando a $70. Eles realmente estão num momento muito bom, assim. Vamos pensar no serverless, no Edge Computing da seguinte forma. Eu tenho uma aplicação que entrega para o meu usuário, uma aplicação que tem, por exemplo, uma camada estática, ela pode ter personalização. Personalização pode ser, por exemplo, multi-idioma. Digamos que o meu site seja multi-idioma e eu queira entregar o português e inglês de acordo com o país do usuário ou de acordo com o idioma do navegador dele. Ela pode ter autenticação, pode ter variáveis de exceção, pode ter operações que inserem dados, excluem dados, leem, atualizam dados no banco de dados e o próprio banco de dados. Aí surge o Edge Computing e a primeira coisa que a gente move para a camada do Edge Computing é a camada estática. E isso já tem há muito tempo e a gente sempre chamou isso de CDN. Na prática já era Edge Computing, a gente só não chamava de Edge Computing ainda. Hoje eu posso mover a camada de personalização. Então imagina que um usuário lá da Alemanha acessa o meu site e o servidor que vai determinar que vai entregar a versão em alemão e não a versão em português para esse usuário é o servidor que está lá próximo dele, ou seja, com uma latência mais baixa. E da mesma forma isso pode ser feito para a camada de autenticação. Aquelas plataformas, Netlify e Vercel, já ajudam a implementar a autenticação nessa camada do Edge Computing. Isso pode ser feito também para variáveis de exceção, e aí você precisa armazenar numa espécie de storage
de preferência que também esteja no Edge Computing. A Cloudflare tem o Cloudflare KV para isso, e também tem os Durable Objects, que por enquanto estão em beta fechado e estão previstos aí para ser liberados em janeiro de 2021 e vão ser uma grande revolução no quesito de banco de dados distribuído. Vai ser o primeiro banco de dados distribuído na camada Edge e vai dar para fazer coisa muito legal com ele. Então, da mesma forma, as operações em CRUD e o banco de dados tendem a ser movidos para a camada do Edge, e é nisso que eu acredito. Só recapitulando aqui então, né? Da mesma forma como acontece com os profissionais, aqui como houve, por exemplo, na época do Web Developer, que o front-end foi se tornando mais complexo e o mercado exigiu um profissional mais especialista de front-end e aí dividiu entre front e back, porém, num segundo momento, quando já ajudado pelo fato de poder ser utilizado JavaScript no back-end, ajuda a poder criar aqui um profissional de full stack, e a mesma coisa ocorre aqui na área de design, com ferramentas que em algum momento eram especialistas para UX, como o Ashuri, ou para DA, como um Fireworks, Illustrator, e depois vem ferramentas como Sketch, XD, que me permitem fazer a mesma coisa. Hoje, aqui no mundo do full stack, eu vejo a necessidade, e já estão surgindo ferramentas que permitam que um desenvolvedor coloque no ar, em produção, um site com alta escalabilidade e disponibilidade, sem a necessidade de uma equipe de DevOps. E isso na prática já está começando a surgir, e eu acredito que o futuro seja isso aqui. Bom, por enquanto era isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai ver isso na prática. Obrigado.